A paz do Senhor Jesus. Neste momento estamos começando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Você que está aí pela primeira vez em nosso canal Escola Bíblica, seja muito bem-vindo. Eu sou o seu irmão, o presbítero Carlos Henrique, e estou aqui para lhe oferecer subsídios da Escola Bíblica Dominical. Chegamos, meus irmãos, na lição de número 10, cujo tema é Só o Evangelho muda a cultura humana. Na lição passada, que foi a lição de número 9, nós estudamos sobre o tema O primeiro projeto de globalismo. E agora nós estamos caminhando na presença de Deus e chegamos a esta lição de número 10, que é tão preciosa para as nossas vidas. O meu pastor local é o pastor José Alves e o meu pastor presidente é o pastor Manuel Justino. Vamos entrar na lição cujo textual nos diz assim: porque eles mesmos anunciam de nós qual é a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertertes a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. A verdade prática. Em consequência do pecado, não há culturas inocentes nem inofensivas, mas todas elas podem ser transformadas pelo Evangelho de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos entrar na introdução desta lição. Você que está aí pela primeira vez em nosso canal, se inscreva, amém, em o nosso canal, deixe aí também o seu like e compartilhe a palavra de Deus. Amém? Na lição de hoje, estudaremos a cultura humana através do prisma da Bíblia Sagrada. Nosso intento é mostrar que nenhuma cultura pode ser tida como neutra ou inofensiva, porque todas elas acham-se contaminadas pelo pecado de Adão. Em seguida, veremos que a cultura humana tornou-se o abrigo natural do homicídio, do sexo depravado, da usura e da rebelião contra Deus. Mas a boa notícia é que o Evangelho de Cristo pode transformar qualquer cultura. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, esta é a lição proposta pelo comentarista, o pastor Claudionor de Andrade. Nós vamos estudar sobre o tema Só o Evangelho muda a cultura humana. E isso é uma verdade máxima. Não existe outra organização na Terra que possa mudar a cultura humana. Meus irmãos, a cultura que o homem produz não é uma cultura muito boa, pois ela acha-se contaminada pelo pecado de Adão, mas também ela traz a imagem divina. Então a cultura, ela pode ter aspectos positivos e negativos. E só o Evangelho de Cristo pode mudar a cultura humana em todos os seus aspectos. É por isso que a igreja precisa evangelizar para que as pessoas venham a abandonar, deixar os seus maus costumes, os seus maus hábitos, para agora praticar boas obras na presença do Senhor nosso Deus. Então, meus irmãos, é exatamente isso o que nós iremos estudar. Conforme nós lemos aqui na introdução, que nenhuma cultura pode ser tida como neutra ou inofensiva, porque todas elas acham-se contaminadas pela apostasia de Adão. Amém, meus irmãos? Então, nós vamos perceber nesta lição e nós vamos estudar acerca da cultura dos justos, do crente, e também vamos estudar a cultura dos ímpios. E vamos aprender muito com esta lição preciosa. O tópico de número 1. O que é a cultura? Número 1. Definição de cultura. Meus irmãos, o que é a cultura? Aqui no tópico de número 1, nós vamos definir a palavra cultura
para que nós venhamos entrar nesta lição. O que é cultura? Cultura são costumes. Amém? Nós vamos ver aqui nesta lição que elas são costumes, produtos sociais inventados pelos seres humanos. Ou seja, a cultura é caracterizada pelas artes, hábitos e comportamentos de um grupo social. O pastor Claudionor de Andrade vai definir essa palavra de maneira extraordinária. No princípio, a cultura tinha a ver apenas com o cultivo da terra, visando a produção de alimentos. Então, no princípio, meus irmãos, a cultura era exatamente isso. Tinha a ver com o trabalho, com o cultivo da terra. Por exemplo, os primeiros a produzir cultura na Bíblia foi Caim e Abel. Caim, a Bíblia diz que ele era lavrador da terra, agricultura. Abel era pastor de ovelhas, pecuária. Então, antigamente, cultura era definido dessa forma. Hoje, passou a ser considerada como a soma de todas as realizações humanas, espirituais, intelectuais e materiais. Então, meus irmãos, cultura é exatamente isso. Amém? Eu tenho outra definição muito forte para cultura, que quer dizer o seguinte: cultura é um termo muito usado no dia a dia. Cultura é o conjunto de valores e crenças que vão definir como os indivíduos de uma determinada organização social se comportam. Cultura vai definir como as pessoas se vestem, quais são os alimentos que elas comem, quais são as músicas que elas ouvem. Então, cultura faz parte da identidade de um indivíduo ou de um grupo social. Amém, meus irmãos? Então, é exatamente isso. Vamos aqui para o número 2. A cultura dos gentios. Meus irmãos, lendo a Bíblia, você vai encontrar a cultura dos gentios. Você vai perceber que eles praticavam culturas que não glorificassem a Deus. Por exemplo, eles tinham o costume de oferecer as suas crianças ao deus Moloque. Isso era um costume que eles tinham. Quando as crianças nasciam, eles ofereciam elas para esse deus pagão. Isso era uma das suas culturas. Outra, a prostituição. Eles tinham esse costume de se prostituir. Eles também tinham o costume da idolatria, onde eles estavam constantemente adorando ídolos, imagem de escultura e tantos outros costumes. Por exemplo, Israel, quando saiu do Egito, diz a Bíblia que Deus veio suportando o seu povo durante 40 anos por causa dos seus maus costumes, os seus maus hábitos, a cultura que Israel havia aprendido no Egito. Então, a cultura dos gentios é uma cultura que não agrada a Deus. É uma cultura que não glorifica a Deus, porque eles têm maus costumes, não é verdade? Quando Israel foi para entrar na terra prometida, diz a Bíblia que em Canaã havia 7 nações. A primeira coisa que Deus disse era para que Israel matasse todas essas nações, destruísse, aniquilasse, porque senão Israel poderia se contaminar com seus maus costumes, os seus hábitos terríveis de praticar coisas que não agradam a Deus. Então, quando Israel entrou em Canaã, eles foram destruindo aquelas nações, os cananeus, os jebuseus, amém? Todas elas por causa da sua cultura terrível. Então, lendo a Bíblia, você vai descobrir a cultura dos gentios, que é uma cultura ímpia, uma cultura pagã. E agora, nós vamos ver a cultura do povo de Deus, no número 3. Amém? Meus irmãos, a cultura em si
não é pecaminosa. Amém? É como um papel e uma caneta. Você pode escrever coisas boas ou coisas más. Então, depende da pessoa, como ela vai usar. Ou ela pode usar a cultura para glorificar a Deus, ou ela pode usar a cultura para blasfemar do nome de Deus. Então, os gentios produziam cultura que não agrada a Deus. E os justos, os crentes, produzem cultura que agradam a Deus. Então, de acordo com o comentarista desta lição, quais são as culturas do povo de Deus? Por exemplo, nós temos a cultura de orar, de meditar na palavra de Deus. Isso são os nossos costumes, de adorar a Deus, de nos santificar ao Senhor, de guardar os seus mandamentos. Israel tinha uma cultura muito linda, que era de oferecer para Deus ali toda a primogenitura, ou seja, a sua primeira colheita, eles ofereciam para Deus. Amém? Era uma oferta alçada, era a primícia. Então, todas as vezes que Israel colhia no seu campo, eles tiravam ali a primícia para Deus e ofereciam ao Senhor. Da mesma forma, os animais, eles também tiravam os primogênitos dos animais e ofereciam a Deus. É uma cultura linda, uma cultura maravilhosa, não é verdade? Então, hoje a igreja também, ela pode produzir culturas boas que venham agradar a Deus e não podemos fazer como os gentios dos dias atuais, que produzem cultura que não glorifiquem ao nome de Deus. Então, essas são algumas culturas do povo de Deus. Daniel, por exemplo, ele tinha um bom costume de orar 3 vezes durante o dia. Então, são coisas que agradam a Deus, não é verdade? Eu gostaria de ler agora o tópico de número 2. Uma cultura dominada pela iniquidade. Número 1, meus irmãos. A cultura original. Meus irmãos, o homem ele foi colocado no Éden para produzir cultura. Sim, Adão, ele foi colocado no Éden para trabalhar. Ele deveria cultivar a terra, produzir coisas boas. Então, essa é a cultura original. Nós vamos ver aqui no tópico de número 2 que a cultura pré-diluviana era caracterizada pelo homicídio e pelo erotismo e pelo consumo irrefreado. Amém? Devido ao pecado, toda cultura hoje pôs-se contra Deus. E nós vamos nos aprofundar aqui agora no tópico de número 2. Mas a cultura original é uma cultura boa. Começou com Adão, lá no Jardim do Éden. Mas após a queda, agora, meus irmãos, toda cultura põe-se contra Deus. É por isso que a igreja está aqui na terra e tem os 2 elementos especiais, que é o sal e a luz, para frear esse mundo que está correndo contra Deus, produzindo contra Deus, indo contra os mandamentos de Deus, produzindo a cada dia culturas que desagradam ao Criador. Você percebe que os costumes do mundo são terríveis, mas a igreja não. A igreja deve produzir coisas boas. Amém? Aqui no número 2 vai falar acerca da cultura do homicídio. É verdade, existe, meus irmãos, a cultura da morte. E os ímpios estão praticando essa cultura. Começou com Caim, onde ele matou o seu próprio irmão Abel por inveja, porque Deus recebeu o seu louvor, a sua adoração, a sua oferta e não se agradou de Caim. Depois foi passando por todas as gerações. Lameque, que também é descendente de Caim, matou 2 homens
por maneiras fúteis, por coisas banais. E hoje, meus irmãos, não se engane, existe sim a cultura da morte, onde as pessoas matam uns aos outros por nada. Mas Deus, Ele é a favor da vida. A Bíblia diz que Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Deus, Ele é a favor da vida no começo, no meio e no fim. No começo, porque Ele é contra o aborto. No meio, porque Ele é contra o homicídio, o suicídio. E no fim, porque Ele é contra a eutanásia. Então, nós não podemos produzir a cultura da morte, mas sim a cultura da vida. Então, depois da queda, o homem agora passou a produzir essa cultura. Amém? A cultura do homicídio. Veja que elas se opõem contra Deus, não é verdade? E aqui no número 3, vai falar acerca da cultura do erotismo. Meus irmãos, hoje, quando você liga a sua televisão, a internet, você tem que tomar muito cuidado, porque ela está dominada por ímpios que estão produzindo essa cultura do erotismo. O Facebook está na mão dos ímpios, o YouTube, a televisão. Então, ela vai produzir o quê? Coisas que desagradam a Deus. E uma delas é o erotismo, a sensualidade, a lascívia. Veja que no capítulo 4 de Gênesis, as 5 vocações da humanidade não estão na geração de Sete, estão na geração de Caim, ou seja, estão nas mãos dos ímpios. A Bíblia diz que os descendentes de Caim, que produziram ali aquelas 5 vocações, que é a imobiliária, a arte, a música, a indústria e a agropecuária, estão na mão dos ímpios. E por isso eles produzem todas essas coisas que vão na contramão de Deus. Então a igreja deve tomar cuidado com essa cultura terrível, com esse costume que eles têm, amém? Chamado na Bíblia de erotismo. Vamos agora para o número 4. A cultura do consumo irrefreado. Meus irmãos, nós sabemos muito bem que essa cultura é propagada nos dias de hoje. Existem até pessoas que levam crianças a se tornarem consumistas. Veja que coisa terrível. Uma criança está debaixo da tutela de seus pais, mas por causa dessa cultura, eles ensinam crianças a serem consumistas, a comprarem sem nenhum tipo de equilíbrio em suas vidas. O que é o consumismo? O consumismo é comprar o que não precisa, com dinheiro que se não tem, para impressionar quem se não conhece. Isso é o consumismo. Você vai comprar algo que você não precisa, mas porque o fulano de tal tem, você também tem que comprar. E você vai comprar com dinheiro que se não tem. Você não tem dinheiro, mas tem que comprar, então você vai dar um jeito de comprar. E você vai querer impressionar algo que você não conhece, alguém que você nunca viu. Porque você ouviu falar que alguém comprou e agora você também tem que comprar. Então, meus irmãos, o consumismo também é uma cultura ímpia, é algo que não agrada a Deus. Amém? Aqui em Isaías capítulo 55, eu quero deixar esse verso para os irmãos, e o versículo de número 2 diz assim: por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão? Ou seja, não devemos gastar o nosso dinheiro com coisas banais. Então, meus irmãos, o que é o pão? O pão é o nosso sustento, é o nosso alimento. O pão vai nos saciar. O pão vai preencher algo que está faltando em nossa vida. Então nós temos que gastar o dinheiro de acordo com as nossas necessidades. Amém? E não podemos cair na cultura do consumismo irrefreado,
a sociedade dos dias atuais estão praticando essa cultura. É um consumismo terrível, não é verdade? Onde as pessoas estão comprando sem nenhum freio em suas vidas. Eu quero agora para o tópico de número 3, que vai falar acerca do tema: o Evangelho transforma a cultura humana. Número 1. Jesus nasceu num contexto cultural. Sim, meus irmãos, Jesus ele nasceu em um contexto cultural. Estava dominado por 3 culturas: a judaica, a grega e a romana. E essas culturas estavam corrompidas. Como eu disse, desde a queda, toda cultura põe-se contra Deus. E nos dias de Jesus não era diferente. A cultura romana praticava coisas terríveis. A grega e também a judaica, que estava corrompida. E Jesus ele veio na contramão de tudo isso, mudando toda essa cultura que desagrada a Deus. São maus costumes, não é verdade? Meus irmãos, a igreja tem que tomar muito cuidado nos dias atuais, porque a cultura de Israel é diferente da cultura da igreja. Eu vejo muitas pessoas confundindo as coisas, misturando as coisas. A cultura da igreja é uma e a cultura de Israel é outra. Veja que as vestes do povo judeu é diferente das nossas vestes. Mas tem muito pastor que quer usar o quipá, quer usar toda aquela indumentária que um judeu usa. E não apenas nas vestes, né? A cultura de Israel, ela trabalha de domingo até sexta-feira. Então, elas têm um dia na semana que é a folga deles, o sábado. E por isso eles devem guardar o sábado. Mas a nossa cultura brasileira é diferente. O brasileiro trabalha de segunda até o sábado. E ele então tem o domingo como folga e ele tem que guardar aquele domingo. Então, nós temos que guardar um dia para Deus. Todo mundo sabe disso. E de acordo com a nossa cultura brasileira, o domingo é a nossa folga. Então, é no domingo que nós vamos guardar para Deus. Nós vamos de domingo de manhã para a escola dominical. À tarde você vai ler a Bíblia e vai orar. E à noite você vai ir para o culto adorar a Deus. Essa é a nossa cultura. A igreja não pode deixar-se ir para o judaísmo. Tem muita igreja se tornando judaizante. E isso não pode acontecer, porque a nossa cultura é diferente da cultura de Israel. Veja que Jesus, meus irmãos, ele nasceu numa sociedade dominada por 3 grandes culturas. Como eu disse, a judaica, a romana e a grega. E ele não deixou se contaminar por nenhuma delas. E a igreja também não pode se contaminar com nenhuma cultura nos dias atuais. A igreja é a igreja de Cristo e nós temos a palavra de Deus para nos orientar em como viver diante de Deus e diante da sociedade. O número 3, o Evangelho transforma a cultura. Como eu disse, meus irmãos, somente o Evangelho pode transformar a cultura humana. Amém? Uma pessoa que pratica, por exemplo, a cultura do consumismo irrefreado, ela agora vai agora aceitar Jesus, ela agora vai praticar boas obras. Ela não vai virar um consumista. Agora, ela vai ter esse equilíbrio na sua vida. Ela vai comprar apenas de acordo com as suas necessidades. A pessoa, ela praticava a cultura do erotismo, a sensualidade, a lascívia. Ela usava o seu corpo para atrair as pessoas, mas agora ela se converteu a Cristo e ela não vai praticar mais essa obra. Agora ela vai usar o seu corpo para glorificar a Deus. Essa pessoa, quem sabe, produzia a cultura do homicídio, como nós temos muitos hoje na igreja, que já foram homicidas, mas que hoje não são mais. Ao invés dele matar as pessoas, eles agora vão dar vida
para as pessoas, porque somente o Evangelho de Cristo pode mudar a cultura humana. É por isso, meus irmãos, que todo ser humano na face da terra precisa se converter ao Evangelho, porque nenhuma organização na terra consegue mudar a cultura humana, mas o Evangelho, através da pessoa bendita de Jesus, pode transformar a prostituta em uma missionária, o homicida em um ministro do Evangelho, um mentiroso em alguém que só fale agora a verdade. Esse é o poder do Evangelho. A Bíblia diz que o Evangelho é poderoso. É por isso que nós, igreja, devemos pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Então veja que o Evangelho tem esse poder, meus irmãos. Após a queda, todas as culturas estão contra Deus. Mas o Evangelho de Cristo pode transformar o homem como ele me transformou e te transformou também. E o número 3 vai falar acerca os crentes de Corinto, um exemplo da influência do Evangelho. Eu gostaria de ler esse texto com os irmãos em 1 Coríntios, amém? O capítulo de número 6, o versículo de número 9 em diante. Nós vamos ver aqui esse exemplo tremendo, amém? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 ao 11, que nos diz assim a palavra do Senhor. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavado. Tudo isso que Paulo falou aqui, meus irmãos, era o que alguns irmãos de Corinto tinham sido. Mas após eles terem se convertido ao Evangelho, agora eles foram lavados pela palavra, foram transformados pelo poder do nome de Jesus. E a continuação nos diz assim: mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Aleluia! Então nós temos aqui um exemplo claro. A igreja de Corinto era uma igreja que praticava culturas que não agradavam a Deus. Mas após a conversão deles ao Evangelho de Cristo Jesus, agora eles estão praticando boas obras. Meus irmãos, somente Jesus Cristo tem esse poder para mudar e transformar a cultura humana dos dias atuais, que está corrompida, pervertida, desviada da promessa de Deus. Então, a igreja tem esse objetivo de evangelizar a todas as pessoas, para que elas venham agora produzir boas coisas. Amém? Boas obras, bons hábitos na presença do Senhor nosso Deus e diante também da sociedade. Então, que o Senhor nosso Deus continue lhe abençoando de forma tremenda e de forma poderosa. Amém?